Boa noite a todos. Confesso aos irmãos que a gente consegue sentir o peso da responsabilidade de trazer uma mensagem para a igreja nessa noite. E eu confesso aos irmãos que a gente consegue sentir a presença de Deus neste lugar, nessa noite. Irmãos, primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Depois ao pastor Juan. E também quero agradecer à irmã Joyce por ela se permitir em Deus usar ela. Que a mensagem ao qual ela iniciou o culto nessa noite foi só a comprovação daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que quando nós inclinar os nossos ouvidos para aquilo que Deus Ele pretende fazer no nosso meio, vai ser tremendo, irmão. O inferno não vai prevalecer sobre essa cidade. E nessa noite eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Qual é o valor que você tem dado ao seu chamado? Gostaria que você meditasse um pouquinho nisso. Qual é o valor que você tem dado ao seu chamado? Qual o valor que você tem dado ao seu chamado, irmãos? Você consegue ter dimensão daquilo que Deus colocou na sua vida? A Joyce iniciou o culto nessa noite falando de um homem ao qual o Senhor deu uma tarefa. O Senhor deu um propósito para ele cumprir. Mas ele, por o achismo, por achar que aquelas pessoas daquela cidade não eram merecedoras de ouvir uma mensagem, ele renunciou àquilo ali, não deu crédito, foi em busca de outro lugar para se esconder, mas mesmo assim Deus deu mais uma oportunidade para Jonas. E a pergunta que eu faço novamente: será que nós temos dado o valor necessário ao nosso chamado? Será que nós vamos ter uma nova segunda oportunidade de estar levando a palavra do Senhor aos que se encontram cativos, aos que se encontram aprisionados? Amém? Abra sua Bíblia, irmão, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. E versículo de número 1 a seguir. Olha que o apóstolo Paulo ele fala aos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo de número 4, e versículo de 1 a seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recebemos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, era para que os que perdem, que está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nas quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimamos, perseguidos, porém não desamparamos, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove dia após dia, produzindo para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Irmãos, como eu falei, qual é o valor que nós temos dado ao nosso chamado? O apóstolo Paulo, através desse texto que eu mencionei, ele abriu mão de várias situações. Paulo, ele abriu mão de várias situações na vida dele para estar levando a palavra do Senhor Deus, está proclamando a palavra de Deus. Ele já começa esse texto de Coríntios, do capítulo 4, ele já começa de uma forma bem interessante, que ele diz assim, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que foi nos feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de tudo, homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, nós temos que primeiro entender que o nosso chamado não vem de nós mesmos, mas o nosso chamado vem de Deus, vem de Cristo. Muitas pessoas, elas acham que elas têm o poder, elas conseguem, elas fazem. Se elas não estiverem no projeto, elas dizem, o projeto não vai dar certo, o projeto não vai prosperar. Nós temos que entender que nada vem de nós mesmos, tudo vem do Senhor. Nós temos que entender que esse chamado, quem nos concedeu foi Deus. Nós temos que entender que esse chamado, quem nos colocou em nossas vidas foi Deus. Por mais que muitas das vezes nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, nós temos que entender que não vem de nós, mas vem do Senhor Deus. Quando eu falei para você que eu tenho sentido o peso dessa palavra, porque há um tempo atrás, há cerca de 1 ano e 7 meses mais ou menos, quando eu cheguei no Ministério Rei dos Reis, eu não estava mais valorizando o meu chamado. Eu tinha pensado em parar, eu tinha pensado em desistir. Eu estava renunciando àquilo que Deus tinha colocado em minha vida, sabendo que não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. E muitas das vezes, nós não valorizamos essa escolha, não valorizamos esse chamado. Se eu perguntar aqui para você nessa noite, quem aqui tem um chamado? Levante a mão, irmão. Quem aqui tem um chamado? Vamos dizer que 20% da igreja tem um chamado. Agora eu vou te perguntar de uma forma diferente, para você que diz que tem um chamado. Quem aqui tem praticado o seu chamado? Já caiu uma parte.
E daí eu te pergunto novamente, qual é o valor que você tem dado para o seu chamado? Se você diz, pastor, eu tenho um chamado, qual é o valor que você tem dado para esse chamado? Qual é o crédito que você tem dado para o projeto, o poder, a unção ao qual o Senhor derramou sobre a tua vida? Nós temos que entender que antes de nós, alguém teve que dar a vida por nós. Antes de nós renunciar a nossa vida para entregar em prol do Evangelho de Jesus, alguém se entregou lá atrás, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Exemplos de homens de Deus, João Batista, Estevão, Pedro, Paulo e o próprio Senhor Jesus, eles tiveram que morrer em prol do Evangelho para que eu e você hoje estivéssemos aqui presentes. Eu e você muitas das vezes temos que renunciar à nossa vida para levar o Evangelho a toda criatura. Muitas das vezes nós temos que abandonar o nosso prazer momentâneo, as coisas que nós estamos vendo, as coisas palpáveis, para viver o Evangelho de Jesus Cristo. E esses homens, eles entenderam esse chamado. Esses homens, eles não olharam para a situação qual estava em volta deles. Eles entenderam o chamado deles, que precisariam o quê? Morrer em prol do Evangelho de Cristo. Entenderam que se fazia necessário renunciar à sua carne e viver aquele propósito ao qual Deus tinha para a vida de cada um deles. Para que a morte deles viesse gerar vidas. E é isso que nós temos que entender nessa noite. O nosso sacrifício tem gerado vidas, irmãos. O ano está se acabando, daqui uma semana mais ou menos, o ano vai se acabar. E daí a pergunta que nós deixamos aqui nessa noite: quantas almas nós ganhamos para Jesus Cristo? Quantas almas conseguimos trazer para a presença de Deus? Quantas almas você, através do seu testemunho, você ganhou para Jesus Cristo? Quantas almas, através da pregação do Evangelho ao qual você pregou, você ganhou para Jesus Cristo? O ano ele tem 365 dias. E muitas das vezes nós não empenhamos em pregar para aquele ao qual precisa. Muitas vezes nós não se doamos para pregar o Evangelho para aquela pessoa ao qual está padecendo. Muitas das vezes nós não se empenhamos em falar do amor de Jesus Cristo. E queremos que Jesus age em nossas vidas. E muitos de nós dizemos: ai Senhor, eis-me aqui. Mas quando você diz eis-me aqui, mas você não se coloca à disposição disso. Você não se coloca à disposição de Deus te usar. Você não se coloca à disposição de Deus trabalhar através da tua vida. E muitas das vezes, culpamos a igreja. Culpamos o pregador. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, que vale a pena se doar, vale a pena se entregar, vale a pena renunciar à sua carne para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a igreja. Eu sempre tenho analisado e buscado me espelhar na vida do pastor Juan, porque eu vejo que os testemunhos dele têm sido um exemplo para mim. Se hoje ele tem colhido algo no ministério dele, é porque ele renunciou lá atrás. Se hoje ele tem vivido a excelência, tem vivido a presença de Deus na vida dele, é porque ele renunciou lá atrás. Ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. E quando muitos olham para aquilo que Deus tem colocado na vida dele, muitos eu almejava aquilo ali, eu almejava o lugar do pastor Juan, eu almejava viver aquilo que ele está vivendo, mas eles não se colocaram à disposição de renunciar a algo lá atrás. Eles não se colocaram à disposição de sair do seu estado, ou da sua cidade, ou do seu país, ou do seu próprio bairro, para pregar o Evangelho para mais vidas. Ele teve que abandonar situações no país dele para viver o extraordinário de Deus aqui. E nós temos muitos homens de Deus na Bíblia que dão-nos exemplo de que vale a pena viver o extraordinário, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Noé, ele teve que acreditar em algo que Deus colocou no coração dele, pregar que ia chover, ele falou que ia viver, ia construir uma arca. Teve que pregar isso, viver aquilo. Mas valeu a pena.
Ele pregou, ele falou, vai chover, se prepara. Mas as pessoas não davam crédito. Abraão teve que sair da terra de seus pais e para uma terra onde ele não conhecia. Imagina, você abandonar, sair da sua zona de conforto e ir para um lugar onde você nem sabia. Só crendo numa promessa. Só crendo que Deus ia dar o melhor. Abraão fez isso. Era o chamado dele. Moisés, tirar um povo da escravidão e levar para uma terra onde ele também não conhecia. Ele teve que crer nisso. E muitas das vezes nós dizemos que temos o chamado, mas nós não cremos no nosso chamado. Muitas das vezes dizemos que eu tenho um chamado, mas quando é chamado para fazer algo, é para cumprir o teu chamado, você não crê nem no seu chamado. Muitas das vezes você diz, pastor, eu tenho um chamado de intercessão, mas você não vem na terça-feira de intercessão. Pastor, eu tenho um chamado para pregar, mas você não vem no curso de teologia para aprender. Pastor, eu tenho um chamado de cuidar das crianças, mas você não demonstra amor pelas crianças. Pastor, meu chamado é cuidar dos jovens, já é mais fácil, mais maduro, mas você não tem paciência para entender o linguajar dos jovens. Quem está entendendo aqui a mensagem nessa noite, irmãos? Vou mais além. Muitas das vezes você diz, não, pastor, mas o meu chamado é cuidar de casais. Mas você não cuida nem do seu casamento, irmão. Como é que você vai cuidar de casais se você não cuida nem do seu casamento? Não trata a sua esposa bem, não trata o seu marido bem. Você está me entendendo, irmãos? Para que você viva o seu chamado, você tem que renunciar a muitas coisas. As igrejas hoje não carregam mais a mensagem de morte que dá a vida, ou seja, a cruz. Hoje é só pregado prosperidade. Hoje é só pregado aquilo que as pessoas querem ouvir. Hoje é só pregado palavra para alimentar o seu ego. Não tem mais pregado para mensagem de cruz, de renunciar, de se doar, de se entregar, de morrer por uma nação. As pessoas não querem mais sacrificar. Elas preferem sacrificar na fogueira santa, pensando naquilo que pode vir por depois. Elas preferem sacrificar algo momentâneo, mas se esquece da eternidade. Se esquece daquilo que vai vir, que é a eternidade. As pessoas hoje, elas não vivem mais o extraordinário. Elas não vivem mais o chamado. A gente tem acompanhado muita situação envolvendo as igrejas. E a gente tem se entristecido. Que parece que tem perdido o amor. Parece que tem perdido a compaixão. Parece que tem perdido a misericórdia. Já preguei 2, 3 vezes lá para o fulano, mas ele não vem. Mas o amor, irmão. Se tiver que pegar a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, pregue. Uma hora a palavra vai entrar no coração deles. Que o próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui, mas, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, que está encoberto. Ou seja, nosso evangelho não está encoberto, nós estamos lançando a palavra, mas só está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que não estão dando crédito a essa palavra. Para aqueles ao qual estão dando crédito a essa palavra, o evangelho está entrando e está transformando a vida deles. Porém, aquela pessoa a qual está perdida, ela sim não tem dado crédito. Ela sim não tem desvendado ou descoberto esse evangelho. Porque ela não tem dado crédito.
Quando a gente entende o propósito do Evangelho de Jesus, a morte na cruz, nós entendemos que o Senhor morreu por mim. E o que eu tenho que fazer quando eu entendo que o Senhor morre por mim? Tem que renunciar, tem que abandonar as coisas velhas, viver tudo novo, abandonar a minha velha prática, abandonar os pecados. Porque Gálatas 2:20 diz, Cristo vive em mim. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu digo isso, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não tenho mais que viver as minhas práticas. Você está me entendendo? Eu não tenho mais que ter essa prática mundana. Eu não tenho que ter mais esse linguajar mundano. Eu não tenho mais que ter essas atitudes mundanas, não. Pecaminosas, impuras, não. Eu tenho que viver aquilo que Cristo tem para mim. E daí eu bato no peito e digo, não, agora eu sou de Cristo. Mas o que você tem feito para que esse evangelho venha tocar na vida de outras pessoas? O que você tem feito para que esse evangelho possa alcançar outras pessoas? Muitas das vezes nós ficamos de braço cruzado, irmão. Dizemos que temos chamado e ficamos de braço cruzado, esperando o pastor fazer algo. Ficamos de braço cruzado esperando o nosso líder fazer algo. Ficamos acomodados num banco como esse, esperando alguém fazer algo. E quando ninguém faz, vamos lá e criticamos. Não, aquele irmão lá se desviou porque ninguém foi visitar. E o que você está fazendo? Você não faz parte do mesmo corpo? Sim ou não? Foi ministrado domingo passado. O pastor deu um exemplo aqui de corpo. Se você faz parte do mesmo corpo, o que tem te impedido de ir lá visitar? Não, mas é para o pastor Juan. Não, irmão, é para a igreja de Cristo. É para você, é para mim. É para nós nos posicionar e pregar o evangelho de Jesus. E queremos ainda que criticar quem tem às vezes feito. Queremos ainda botar defeito naquilo que as pessoas têm feito. Achando que nós somos o dono da razão. Achando que nós somos os donos da verdade. Marcos 8, 34 e 35, se você puder abrir. Marcos 8, 34 e 35 diz assim, ó. Então, convocando a multidão, e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Ou seja, a partir do momento que você entender, para você alcançar essa vida eterna, você precisa perder a sua vida terrena, em prol do evangelho, em prol de Jesus, você alcança a sua salvação. Mas isso aqui que nós acabamos de ler em Marcos, ela só está destinada ao pastor? Não. Ela só está destinada ao líder? Não. Ela está destinada à igreja. Ela está destinada a você, meu irmão. Então quando o Senhor está dizendo aqui, então convocando a multidão e juntando os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, negue-se. Ou seja, eu tenho que abandonar. Eu tenho que deixar os meus prazeres.
Negue-se. Tome a sua cruz e a siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida em prol de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, quando eu deixo de viver os meus prazeres carnais e começo a viver aquilo que Jesus tem para a minha vida, eu estou encontrando a salvação. Então, as pessoas elas têm que começar a compreender que é lucro morrer. Vale a pena morrer. Vale a pena a dar crédito no seu ministério. Vale a pena dar crédito ao seu chamado. Vale a pena. É prazeroso, é gratificante tomar minha cruz e seguir a Jesus. A palavra de Deus, em momento algum, ela está dizendo, segue a igreja A. Segue o pastor A, o pastor B. Não, ela está dizendo, seguir a Jesus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a seguir o alvo. Começamos a caminhar num propósito, começamos a caminhar num objetivo, começamos a caminhar em direção àqueles que nos escolheu, para cumprir o chamado ao qual Ele nos concedeu. E as pessoas, muitas das vezes, elas não dão crédito a isso. Não dão crédito. Porque elas acham que é do jeito delas, não do jeito que o Senhor tem nos determinado. Não do jeito que o Senhor tem nos colocado no coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Esse versículo é o que me chama mais atenção quando... Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 4. Preste atenção. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade de doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregarão-se a fábulas. Amém? O nosso compromisso aqui nessa noite é se alistar num exército de Jesus. Pregar a palavra de Deus. A todo tempo nós temos que pregar a palavra de Deus. Nas oportunidades nós temos que pregar a palavra de Deus. No momento ao qual temos que falar da palavra de Deus. Falar de Jesus. Muitas das vezes nós ficamos horas e horas em redes sociais e esquecemos de falar de Jesus. Ficamos ali só rodando para cima. O que nos chama a atenção? Videozinhos, propagandas, enfim. Mas muitas das vezes a gente não se deita em cima da palavra para aprender da palavra, para poder pregar a palavra. Porque vai chegar um momento, igreja, e esse momento, eu digo que é agora. As pessoas, elas estão sentindo coceiras no ouvido e não estão mais se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Elas estão entregues a fábulas, entregue a falsos mestres, entregue a falsos líderes, homens que não têm compromisso algum com a sua vida. Homens que não estão nem aí se você vai para o céu ou não. Homens que não estão nem aí se você vai ter um encontro com Jesus ou não. Se você vai sair daqui hoje transformado ou não. Se você vai chegar na sua casa e vai começar a falar do Evangelho ou não. Ele não está nem aí. Ele quer saber daquilo que vai convir para ele. Ou seja, o financeiro. Para
de ficar se apegando em pastores de rede social, em pastores de Facebook, pastor de Instagram, pastor de YouTube. Você tem que entender que aquele que o Senhor colocou aqui na nossa igreja é o pastor Juan, e nós temos que entender que é através dele que nós vamos alcançar a salvação. Deus colocou ele, instituiu ele para ser o nosso líder. Então, muitas das vezes, nós estamos nos apegados a situações a qual, mas o pastor não pregou uma palavra que me machucou. Não, meu irmão, ele só te corrigiu. Deus ama os seus filhos, por isso ele nos adverte, por isso ele nos corrige. E a partir do momento que nós não der crédito a isso, estamos no caminho errado. Foi o que nós lemos lá em Marcos. Eu tenho que seguir, renunciar, tem que dar crédito, tem que proclamar esse evangelho, falar desse Jesus. E esse chamado é para todos. Esse chamado é para todos. E daí te pergunto, o que te diferencia dos pastores? O que te diferencia dos líderes? O que te diferencia dos irmãos? Nada. Porque você tem que se posicionar. Você tem que honrar o seu chamado. E algo que me chamou a atenção hoje, quando eu estava preparando, relendo o texto, e algo que me chamou a atenção, que um soldado, quando ele vai para a guerra, preste atenção nisso, o soldado, quando ele vai para a guerra, e ele morre lá na guerra, ele é honrado. Ou seja, se resume no texto de Marcos, que nós lemos. Nós fomos chamados para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E se nessa caminhada nós chegar, morrer, nós vamos ser honrados por Cristo. Porque nós vamos perder a nossa vida em prol do Evangelho. Nós não estamos perdendo a nossa vida em prol de uma história de uma carochinha, não. Estamos perdendo a nossa vida, muitas das vezes, em prol do Evangelho. Ou seja, aquele que perde a sua vida aqui em prol do Evangelho, ele alcança, ele ganha. Está sendo acrescentado em nossas vidas. Então o que eu quero te dizer nessa noite, qual é o valor que você tem dado ao chamado, ao qual Cristo tem dado na tua vida, ao qual Cristo tem colocado sobre a tua vida? Qual é o crédito, irmão? Muitas das vezes, nós não queremos renunciar à nossa zona de conforto. Não, pastor. Eu não vou fazer isso, não vou fazer parte disso, porque isso aí vai ter... Eu só tenho 1 ou 2 dias de lazer na semana, e daí isso vai tomar esse tempo. Não, pastor, eu nem vou ler a palavra, porque eu já aprendo no culto, né? O que você tem feito da sua vida, irmão? O que você tem feito do seu ministério? O que você tem feito do seu chamado? Nós temos que entender que para outras vidas alcançar a vida eterna, muitas das vezes precisamos nós, como igreja, morrer para que essas vidas venham alcançar a salvação. Como esses homens que eu citei antes, João Batista, Paulo, Estevão, o próprio Senhor Jesus, eles morrem pregando o Evangelho. Eles tinham convicção do Evangelho de Jesus. Eles tinham convicção do chamado deles. Eles tinham convicção que foi o Senhor que escolheu eles. Outra coisa que eu acho muito importante nesse texto que eu li de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Paulo, ele nos compara a vasos de barro. E você sabe que o vaso de barro, ele é sensível, fácil de ser quebrado. Mas Paulo está querendo dizer, olha,
seu terreno, o seu exterior, ele é fácil de ser quebrado, mas eu estou te preenchendo com algo valioso. Ou seja, Jesus está nos preenchendo com algo valioso, que é a presença dEle, o chamado dEle. Então as pessoas muitas das vezes elas não compreendem a grandiosidade que é servir Jesus Cristo. Deus ele tem colocado em você algo excelente, irmão. E algo que me chama a atenção também, que eu tinha anotado aqui, para encerrar. Muitas das vezes, quando nós vamos atrás desses falsos mestres, nós criamos bezerros para nós. Criamos outros bezerros. E lá em Êxodo 32, a palavra de Deus diz que quando Moisés ele sobe ao monte, o povo se sente sozinho, e o povo chama Arão, e ele diz, olha, vamos criar um Deus para nós adorar esse Deus. Ou seja, quando você não tem intimidade com o Senhor, quando você não se coloca na presença do Senhor, você começa a adorar outros deuses. Você está me entendendo? Você começa a dar crédito a outros deuses. Esquece quem te tirou do mundo, esquece quem te resgatou, esquece quem deu a vida por você, começa a adorar outros deuses. Como esse povo sabia que Moisés ele subiu ao monte para buscar uma resposta de Deus. O povo sabia, mas só que chega um momento, o povo se sente sozinho, e ele chama quem? Chama Arão. Olha, Arão, nós precisamos construir aí um Deus para nós adorar. E muitas das vezes, nós, dentro da igreja, temos construído deuses para nós adorar. Nós temos construído deuses para nós buscarmos. Esquecemos daquele que morreu na cruz por nós. Então, eu quero convidar o grupo de louvor a subir aqui em nome de Jesus. Como eu falei, Paulo ele teve que renunciar a muita coisa. Versículo 11 ele diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós morremos no mundo, deixamos Cristo viver em nós, para que outras vidas possam ter vidas. Para encerrar a leitura, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que os nossos homens exteriores se corrompam, contudo, o nosso homem interior se renove, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atendamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporárias e as que não se veem são eternas.